boa noite a todos. Vamos entrando, vamos nos sintonizando. Eu espero que esteja dando para todo mundo ouvir uma música de fundo. Boa noite, Marina. Michel, bom dia. Nosso palestrante da noite, o Wellington Balbo, já entrou. Já a gente coloca ele aqui. Vamos só nos harmonizando. Vamos ouvir essa música tão linda. E já a gente começa a nossa palestra. Então, boa noite a todos, com essa canção do Tim e Vanessa, que é uma verdadeira prece, em que nós pedimos ao Pai que a nossa luz brilhe. Então eu vou colocar aqui o nosso amigo, o Wellington Balbo, porque ele tem um tema precioso para tratar conosco nessa noite. O Wellington já está entrando. Olá, boa noite, Miqueias. Oi, Wellington, boa noite, tudo bem? Tudo bem, e contigo, como é que tá? Bem, graças a Deus. O nosso amigo do Otimismo Espírita está falando com a gente do Rio de Janeiro e você fala conosco desde Salvador. Salvador, Bahia, boa cidade, boa terra. Terra boa, terra de Divaldo. Tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Wellington, a transmissão para você aí tá normal? Para mim aqui o seu rosto ainda não apareceu. Não apareceu? Para mim tá normal. Será que apareceu? Estou vendo você e estou me vendo também. Para mim aqui ainda não entrou o seu rosto. Quem estiver na live puder, por gentileza, me dar uma informação, se está tudo certo com a nossa live, para a gente poder prosseguir. A gente sempre tem essa questão. A nossa amiga do Otimismo Espírita, eu confundi aqui, ó, Wellington, eu falei que era o nosso amigo, é a nossa amiga do Otimismo Espírita. Minha esposa está assistindo, meu amor, se eu estiver aparecendo, me dá um alô, por favor. Ó, a Marina disse que você não está aparecendo, então eu vou fazer o seguinte, Wellington, eu vou te tirar da live e colocar de novo para a gente poder ver seu rosto. Ótimo, tá certo. Não aparece, ela me falou. Tá bom. Quer que eu saia? Não, ó. Acabei de remover o Wellington, e aí agora eu vou colocar ele aqui de novo pra gente. Ó, Wellington, adicionar, chamamos o Wellington novamente. E aí vocês que estão nos acompanhando, por favor, vão nos subsidiando de informação, porque a gente também enfrenta essa questão da tecnologia, né? Tem que dar tudo certo. A gente está num horário aqui, num horário de pico, digamos assim, temos muitas lives acontecendo na plataforma, e aí enquanto o Wellington vai entrando para falar de um tema muito precioso para nós, que é um tema de vida, um tema de viver, um tema de... Ah, agora eu tô te vendo, Wellington. Ah, beleza. Agora eu tô te vendo, vamos aguardar aqui o feedback do pessoal. E, gente, enquanto a gente vai aqui, o Wellington vai entrando na live pra gente, pra mim deu uma travadinha aqui, vocês vão me informando. Sugestão,
cliquem muito no coração para a plataforma do Instagram entender que esse é um conteúdo relevante e entregar para mais pessoas. E também, se for possível, cliquem nesse aviãozinho que tem aqui e direcionar a live para mais gente. Nós vamos ficar aqui até às 8h30, então com certeza o pessoal que for entrando vai ter um conteúdo bom para ver. Wellington, mais uma vez uma boa noite para você. Muito obrigado por ter aceitado o convite da equipe do GELD, do Grupo Espírita Leão Denis aqui de Uberlândia, para estar conosco hoje, falando sobre um tema tão delicado para todos nós e que nos toca tanto, que é a questão do suicídio. Mas antes de nós começarmos a falar sobre o seu tema, eu queria que você se apresentasse, nos dissesse quem é o Wellington Balbo, para quem porventura não te conhece, enfim. Wellington, você me ouve? Eu acho que o Wellington não me ouve. Travou. Colocar ele aqui de novo, vai dar certo. Vai dar certo. Ó, parece que travou, que ele não está entre as pessoas que estão nos acompanhando aqui da live. Vamos aguardar que com certeza ele deve estar entrando já, deve ter reiniciado o celular. Cristiane, boa noite. Michel, obrigado pelas informações. Cristiane Cota também, boa noite, que está aqui com a gente. Vamos aguardar, que eu acredito que o Wellington está reentrando aqui. Aqui o Wellington entrou de novo. Vamos adicionar ele no nosso diálogo. E agora, Wellington? Pronto, voltei. Voltou. Vamos seguindo. Com artefatos tecnológicos a gente tem essa questão. E principalmente, igual eu comentava, a gente está num horário de muitas lives, né? Tá me vendo, Ô, Wellington, tá me me conta. Eu tô te vendo bem? travado, mas eu tô te vendo travado, na verdade. Mas eu acredito que a gente pode continuar, porque a gente vai ouvindo a sua voz e o seu conteúdo, que também já é de suma importância para todos nós. Ô, Wellington, eu tinha perguntado e pedido para que você se apresentasse para as pessoas que estão nos acompanhando, para as pessoas que assistirão essa live posteriormente, para que elas possam conhecer quem que é o nosso companheiro Wellington Balbo. Ô, Miqueias, primeiro, boa noite a todos, aos amigos do Leão Denis, a você, obrigado pelo convite. É um grande prazer, uma enorme satisfação estar aqui com vocês na noite de hoje. E o meu nome é Wellington Balbo, eu tenho 45 anos, resido na cidade de Salvador já há 6 anos, mas sou do interior do estado de São Paulo. Trabalhei muito tempo lá na cidade de Bauru, Centro Espírita Amor e Caridade, e tenho um trabalho na literatura espírita. Tive a oportunidade de escrever alguns livros, inclusive um lançado no ano de 2009, que se chama Evite a Rota do Suicídio. E agora, de 2018 para cá, eu estou trabalhando no projeto de um outro livro sobre o suicídio, mas visando a questão da prevenção também, trabalhando. Nós aplicamos alguns questionários para algumas pessoas que já tiveram ideação suicida responder, e a partir das respostas desse questionário, nós elaboramos algumas medidas, algumas sugestões, algumas ideias que podemos passar para as casas espíritas e implementar os seus atendimentos. Então, eu estou aí trabalhando. Aqui em Salvador também eu realizo exposições doutrinárias, e na literatura, que é onde eu foco mais os meus esforços, na parte literária. Entendi. O Wellington, e é claro que a gente vai aproveitar esses minutos que nós temos aqui para absorver todo o conteúdo que você tem a nos oferecer, mas é interessante que aleatoriamente no Spotify eu escolhi a música para abertura, e é uma música que fala para brilhar a nossa luz, né? Uma música que nos convida a brilhar a nossa luz. E a impressão grosseira minha, que não sou um estudioso e posso estar falando algo equivocado, e eu peço que você me corrija, é que parece que quando a gente caminha por esse caminho do suicídio, é talvez uma sensação interna de que a nossa luz não está brilhando tanto.
E eu acredito que o convite da doutrina espírita é nos colocar caminhos alternativos ou possibilidades de fazer a nossa luz brilhar. E eu queria começar ouvindo de você, que tem esse caminho tão longo já percorrido de estudo sobre o suicídio, sobre qual é a sua visão sobre o suicídio? Como você acredita que nós devemos abordar essa questão do suicídio? É um tabu, não é um tabu? Qual que é o olhar que nós devemos ter? Eu queria começar ouvindo isso de você, num processo de começarmos a nos educar, talvez até mesmo de usar as palavras mais adequadas no trato dessa questão. É uma boa pergunta, Miqueias, é uma colocação interessante. E nesse questionário que eu falei, que eu comentei contigo agora, nós elaboramos algumas questões e duas dessas questões são as seguintes. No momento de crise, o que você não gosta de ouvir? Justamente para tentar entender o que as pessoas gostam e o que não gostam de ouvir. E no momento de crise, o que você gosta de ouvir? Até para a gente poder entender e, como você bem disse, colocar as palavras corretas no momento correto para poder, então, de alguma maneira, oferecer ajuda para quem está passando por aquela situação, porque, como todos nós sabemos, o suicida ele não quer tirar a sua vida. Ele quer eliminar a dor daquele momento, ele quer sair daquela atmosfera de dor que ele se encontra de qualquer maneira, e no desespero ele acaba atentando contra a sua própria existência. E o interessante é que as pessoas responderam o seguinte, Miqueias, o que elas não gostam de ouvir. Então as pessoas não gostam de ouvir lição de moral. Quando a crise do suicídio se faz mais forte, se faz mais aguda, elas não gostam de ouvir frases do tipo: cadê o seu Deus? Tenha fé, acredite. Elas não gostam. Olha, você é uma pessoa sem fé. Nossa, mas isso é uma bobagem. Outra coisa, tanta gente passando por dores muito piores do que a sua e você. Elas não gostam de ouvir lições de moral. Nós temos que tomar muito cuidado ao colocar essas palavras. E o que então, já que elas não gostam de ouvir lição de moral, o que essas pessoas gostam de ouvir? E aí elas nos responderam o seguinte: quase nada. Elas querem um ombro amigo. Elas querem alguém que diga: estou aqui com você. Estou junto de ti. Estou aqui para te dar o apoio. Conte comigo. Porque, na realidade, elas querem o acolhimento. Naquele momento de dor, o que elas querem é se sentir queridas, é se sentirem amadas. E isso ajuda muito. Olha, estou aqui com você. Ela não precisa fazer naquele momento de crise, naquele momento mais agudo, não há necessidade de você fazer uma palestra, de você tentar evangelizar a pessoa, doutrinar a pessoa naquele momento, não. É só oferecer ali realmente o seu carinho, o seu apoio e principalmente o seu ouvido. Tem uma experiência que ocorreu com muito sucesso lá no Zimbábue. O Zimbábue é um país lá na África, é um país muito pobre, um país que quase não tem condições para atender as pessoas que passam por transtornos psíquicos. Só para você ter uma ideia, o Zimbábue ele tem 12 psiquiatras apenas para 16 milhões de habitantes. Então, veja você tem, por exemplo, a cidade de Nova York tem um psiquiatra para cada 6 mil habitantes. No Zimbábue, você tem um psiquiatra para cada 1,5 milhão, mais ou menos, de habitantes. Então, o Dr. Dick, um psiquiatra do Zimbábue, Dr. Dickson Chibanda, ele começou no ano de 2005, 2006, ele estava atendendo algumas pessoas que passavam por crise, e uma dessas pessoas, ela tentou se suicidar, mas eles socorreram ela a tempo. Ele estava a 200 quilômetros mais ou menos do local e ficou combinado que quando essa pessoa, era uma mulher, quando ela tivesse alta, ela procuraria o Dr. Dickson Chibanda para eles ajustarem o tratamento. Ela se tratava com ele.
O tempo passou, ela não o procurou, o Dr. Dixon entrou em contato com a família, e a família disse, olha, ela se matou faz 3 dias. E ele ficou impressionado, mas nós não combinamos que quando, falou até de maneira instintiva, nós não combinamos que quando ela tivesse alta, ela deveria me procurar? E aí a mãe dela deu a notícia a ele. Nós até tentamos te procurar, doutor, mas nós não tínhamos os $15 para a passagem de ônibus. Então aquilo, o Miqueias, deixou o doutor Dixon muito chocado. Ela morreu porque não tinha $15 para pagar a passagem de ônibus. O país não tinha condição de investir na questão da saúde mental das pessoas, e ele foi então trabalhar com o material que ele tinha em mãos. E lá no Zimbábue eles têm muitas, eles chamam de vovós, que são aquelas senhoras que já passaram dos seus 65 anos. E o que o Dr. Dixon fez junto com a equipe dele? Eles capacitaram essas vovós para poderem atender as pessoas que chegavam com dificuldade, que chegavam com problemas, que chegavam lá pensando em suicídio. A única coisa que o hospital ofereceu para eles foi um banco, que eles chamaram Banco da Amizade, distribuíram vários bancos pelo pátio externo do hospital. Então todas as pessoas que chegavam com problemas eram tratadas pelas vovós do Zimbábue. O que as vovós faziam? Elas foram treinadas, tá certo? Mas o que elas faziam? Elas ofereciam apenas o seu ouvido, o seu carinho, o seu calor humano para aquelas pessoas. Interessante que os anos foram se passando, eles foram vendo, ninguém acreditava no sucesso do projeto, mas eles foram vendo que a coisa começou a engrenar, que as pessoas começaram a se recuperar mentalmente. 6 meses depois do tratamento com as chamadas vovós do Zimbábue, as pessoas já estavam tocando a sua vida normalmente. Eles começaram a anotar, catalogar esses dados e depois chegaram à seguinte conclusão, de que o tratamento com as vovós do Zimbábue era mais eficaz até do que com os médicos ou terapeutas. Então eles tiveram ali uma solução barata que pode ser exportada, eles exportaram para diversos lugares mundo afora, e que pode ser barata, que pode ser utilizada por cidades, por estados, por países. É preciso um pouco de boa vontade. O que você tinha aí? Tinha calor humano, tinha uma boa escuta, tinha atenção para poder ouvir aquelas pessoas. Entendi. E quando você falava sobre... Quer que eu entre de novo? O que você acha? Vamos tentar? Antes da gente ir para a próxima pergunta, eu vou te recolocar e você entra de novo. Pode ser? Ok, pode ser. Vamos lá. Então, gente, nós vamos colocar o Wellington de novo. O assunto é um tema muito precioso. E aí eu estou preferindo a gente continuar ouvindo só o áudio dele, porque realmente tudo que ele tem para nos acrescentar é de suma importância, né? Só esse caso que ele já nos trouxe aí do Zimbábue já nos fez pensar, porque muitas das vezes a gente pensa que a gente tem que se sentir tão capacitado e para falar alguma coisa, quando na verdade a pessoa precisa mais do nosso ouvido, né? E eu acredito que se a gente encerrasse a live por aqui, a gente já teria um conteúdo muito bom para colocar em prática. Sermos mais ouvidos do que realmente termos essa necessidade de falar. Wellington, você me ouve? Estou ouvindo bem, Miqueias. Você está me ouvindo? Olha, eu estou te ouvindo e a sua imagem continua só rodando aqui para mim. E o pessoal tem dado um feedback aqui que o conteúdo e o áudio está excelente. Então, eu quero continuar te aproveitando, porque a gente tem só até 8h30 e eu já estou prevendo que eu vou falar com o pessoal que a gente precisa de uma parte 2. Não, eu estou à vontade. A gente faz agora, pode seguir por mim, tudo bem. Tá? Não tem problema não, vamos lá. Se tiver pergunta aí também, fica a seu critério. Eu sei que você poderia falar o tempo todo corrido, mas enquanto você falava, me ocorreu alguma coisa aqui que talvez a gente pode retomar a partir daí. Você falava sobre essa questão de como ouvir é o suficiente em muitos dos casos, né?
E aí eu me lembrei do diálogo fraterno, tão praticado em algumas casas espíritas, e me lembrei que todos nós temos essa capacidade de dialogar com o outro, sendo esse ouvido. E eu queria que você falasse um pouquinho, a partir da sua experiência, sobre como é que cada um de nós podemos ser instrumento de ouvido para o outro que naquele momento está precisando ser ouvido. Olha, Miqueias, todos nós, tá? Nós podemos sermos instrumentos onde nós estivermos. O que nós precisamos é ter um pouco de boa vontade, de empatia. Hoje mesmo eu conversava com a minha esposa acerca disso, da importância, né, do trabalho de atendimento fraterno nos centros espíritas, nas casas espíritas. Para muitas casas espíritas, eu até sugeri que eles abrissem algo direcionado só para aquelas pessoas que estão passando pela ideia suicida. Até porque o centro espírita também pode trabalhar, tem as ferramentas para trabalhar as questões que envolvem a obsessão e tantas outras coisas que podem levar. É claro que não se resume a isso, tá? Mas está também dentro desse campo de trabalho. Então, é fundamental a gente conversar com o pessoal do atendimento fraterno, passar todas as instruções possíveis, capacitar essas pessoas que estão trabalhando no atendimento fraterno para que elas não incorram naquilo que nós começamos a nossa live falando, que são as chamadas lições de moral. É preciso tomar muito cuidado com a colocação das palavras, a maneira que eu devo entrar, deixar a pessoa se esvaziar, deixar realmente ela falar e oferecer o acolhimento para essas pessoas, para que elas possam, então, se sentir acolhidas, se sentirem queridas. Há um tempo atrás, Miqueias, ainda dentro dessa temática, eu fiz a seguinte pergunta para as pessoas. 100 pessoas responderam essa pergunta. Quando você chega numa instituição religiosa, pode ser qualquer uma, igreja, centro espírita, um terreiro, o que você procura? E a esmagadora maioria das pessoas respondeu o seguinte: acolhimento. Ou seja, as pessoas procuram um aconchego, alguém que possa ouvi-las. Quando nós capacitamos, treinamos as pessoas no atendimento fraterno e oferecemos as ferramentas adequadas que a doutrina espírita nos traz, desenvolvemos a sensibilidade dessas pessoas, nós poderemos ter ótimos resultados na prevenção do suicídio. Não tenho dúvida disso. Entendi. E Wellington, me passou alguma coisa aqui, aproveitando esse seu trabalho, essa sua experiência. Nós que, porventura, ainda não estamos no caminho da ideação suicida. Como evitar esse caminho? Que eu posso me observar em mim para que eu não entre nesse caminho da ideação suicida, para que eu não chegue nesse ponto que essa ideia me ocorra? Miqueias, eu penso que o conceito que a doutrina espírita nos traz, ele é fundamental no sentido de mostrar que nós estamos num mundo de provas e de expiações. O que isso quer dizer? Como o próprio Allan Kardec diz, que os maus dias serão inevitáveis. E dentro do ciclo da vida, esses maus dias eles ocorrerão. Então eu não posso achar, por exemplo, que é o fim do mundo quando eu estou passando por um problema. Esse problema vem, ele surge, ele passa a depender das minhas resoluções, né, das escolhas que eu faço, ele passa mais rápido ou ele se prolonga um pouco mais. Porém, esses problemas virão. A doutrina espírita ela não ilude ninguém. Ela fala que nós estamos num mundo de provas e expiações e os problemas acontecerão e que eles servem como prova, como degrau para o progresso. A partir dessa ideia, eu não vou criar a ilusão de que tudo aqui na Terra será às mil maravilhas. Não, não será. Porém, não é o fim do mundo. Eu posso vencer, como dizem os próprios espíritos, todas as provações da existência. Para isso é preciso esforço, é preciso empenho, e eu tenho muitas ferramentas.
Eu tenho a prece, eu tenho a religião, que é uma ferramenta que as próprias pessoas respondem, que isso ajuda no combate ao suicídio. Eu tenho o atendimento profissional de um psiquiatra, que pode, até a depender do que ocorra, receitar alguns remédios e estabilizar a questão química cerebral. Eu tenho a terapia, eu posso ir a um psicólogo. Então, a junção de todas essas ferramentas, quando eu percebo que estou passando por algum problema, é que vão me ajudar, é que vão me possibilitar sair dessa esfera. Mas a conscientização de que nós somos espíritos imortais, no mundo de provas e expiações, passando por situações das mais complexas, problemas de todos os tipos, é fundamental eu ter essa consciência para que eu possa vencer os maus dias inevitáveis. E, Wellington, é verdade que aumentou o índice de suicídio entre adolescentes e jovens? Aumentou o índice de suicídio de adolescentes. Na realidade, as pessoas que acabam cometendo maior índice de suicídio, elas estão entre os 15 aos 30 anos. Tá? Entre 15 e 30 anos aumentou. Porque o suicídio ele é multifatorial, ele tem muitos fatores. E quando nós estamos vivendo uma situação em que nós vivemos, o apelo materialista é muito grande, a falta de conexão com o transcendental, com a fé no futuro que a doutrina espírita nos traz, com essa questão imediatista do aqui e agora, de que tudo tem que ser resolvido nesse exato momento, acaba levando com que todos nós entremos nesse clima, nessa atmosfera psíquica, principalmente os jovens, e também acontece muito com os idosos, e aí os índices de suicídio acabam realmente aumentando. Mas, Miqueias, não é um número fidedigno. Por quê? Porque nem tudo que ocorre relacionado ao suicídio, isso daí é catalogado, isso daí é transformado em dados oficiais, porque você já tinha até perguntado no início, há um tabu, há um estigma muito grande envolvendo o suicídio, as pessoas falam pouco sobre isso, não gostam de aventar o assunto. Então, na realidade, se diz que há uma morte, né, a cada 40 segundos no mundo, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso, porque os dados são subnotificados, os números eles não são reais para nós. A questão ela é bem maior, é por isso que nós devemos trabalhar desde o início, desde a base, conscientizando as crianças, mostrando para elas o mundo em que nós vivemos, as coisas que acontecem, educando, levantando nelas a cultura da imortalidade da alma, que a vida não se finda aqui na Terra. Então você vai fortalecê-las de esperança, de fé, de que tudo, absolutamente tudo passa. Entendi. Wellington, você começou, né, esse nosso diálogo citando esse caso do Zimbábue. E nós, seres humanos, a gente adora ouvir histórias. E você teria mais alguma história para compartilhar conosco desse seu trabalho em torno do suicídio? Uma história, né, que possa aí nos trazer um fundo de reflexão moral, algo que você já vivenciou e que você pode trazer, né? Você tem a liberdade de trazer aqui para a gente? Tem, claro, com grande prazer. Eu, como disse anteriormente, no ano de 2009, eu escrevi um livro chamado Evite a Rota do Suicídio. E era uma quinta-feira, eu iria realizar palestra num centro espírita, lá na cidade de Bauru, chamado Centro Espírita Vicente de Paulo. Eu ia falar era um tema que se chamava Você faz tempestade em copo d'água? Porém, na hora do almoço, eu tive uma intuição muito forte. Não fale esse tema, não. Fale sobre o suicídio. E relutei. Eu falei, poxa, mas suicídio é um tema tão pesado. Fiquei pensando. Mas aquela voz, ela teimava. Não, fale sobre o suicídio. Já que você fale sobre o suicídio, fale sobre o suicídio. Na época, eu não quis dar muita atenção. Eu estava assistindo o Globo Esporte. Falei, não, depois eu penso. Na hora do almoço. Na hora do almoço. Aí a voz não parava nem um minuto, lá me apoquentando as ideias. Falei, quer saber? Eu vou falar sobre o suicídio. Cheguei no centro,
conversei com o dirigente, olha, eu decidi mudar o tema, uma coisa até arbitrária. Ele não, óbvio, ele não gostou, porque ele tinha anunciado outro tema, mas eu conversei com ele e falei, não, eu vou falar sobre o suicídio. Bom, falei sobre o suicídio. Ao término da palestra, olha que coisa curiosa, ao término da palestra, uma pessoa entrou, uma senhora me procurou e disse, olha, eu estava passando aqui na frente, escutei você falando sobre o suicídio e resolvi entrar. Eu estava indo, aí falou o nome de uma determinada ponte, de um pontilhão lá na cidade de Bauru, eu estava indo eliminar a minha vida. Eu ia me jogar daquele pontilhão, escutei você falando sobre o suicídio, resolvi parar aqui. Mas olha, nada do que você disse me tocou o coração. Você falou de coisas espirituais, isso não tocou. Você sabe o que você disse que mexeu comigo? E eu falei, não. Ela me disse o seguinte, você falou que quando nós nos suicidamos, nós acabamos trazendo um trauma muito grande para os nossos familiares. E eu realmente não quero que os meus filhos fiquem traumatizados, eu não quero colocar esse peso, essa culpa, essa responsabilidade neles. Bom, eu encaminhei essa senhora para a diretoria do centro, contamos o caso dela, e ela então se transformou numa trabalhadora do centro espírita. Aí a gente vai lá para a questão 459 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam a nossa vida, né? Eles influem, os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e nos nossos atos. E eles respondem mais do que você pode supor. Muitas vezes, de ordinário, são eles que acabam direcionando. Olha só, então essa história ela me marcou muito, tem muitos anos já, mas ela é muito curioso isso, né? E isso daí acaba entrando vai ao encontro de uma questão que nós colocamos, Miqueias, e que foi o seguinte, qual é o problema que mais te apoquenta? Nesse questionário nós colocamos, qual é o problema que mais te apoquenta, que mais te desanima, que mais te entristece? E demos as opções, problema familiar, problema de saúde, problema financeiro, problema de relacionamento afetivo, problema profissional, e a esmagadora maioria das pessoas respondeu que o problema que mais as atormenta, que mais as apoquenta é o problema familiar. É a questão da família, então a gente tem que ficar muito atento, desenvolver, apertar, como dizem os próprios espíritos, cada vez mais os laços de família, para que nós possamos transformar o nosso reduto, o nosso lar, tudo aquilo ali que nos rodeia de maneira muito mais próxima, num verdadeiro ambiente de paz, que nós, é claro que problemas terão, discussões ocorrerão, mas no melhor ambiente possível para que nós possamos, então, ajudar uns aos outros. A questão da família, ela é fundamental. E olha o que respondeu essa senhora. Não queria trazer nenhuma responsabilidade, nenhuma culpa para os filhos. Então, a família, ela tem um grande papel na prevenção ao suicídio. Não tenha dúvida disso. Posso falar mais um pouco de uma outra questão? Claro, estamos aqui para te ouvir. Ótimo. Mas aí você me corta, pode lançar também. E como ajudar no... tem uma pergunta aí. E como ajudar Isso, pode fazer seu comentário e emendar a resposta dessa pergunta. Tá certo. É muito boa essa pergunta. Ela casa com o material que nós fizemos aqui. Então, nós lançamos a seguinte pergunta. Quando surge a ideia do suicídio, o que você faz para combatê-la? 68 pessoas responderam. E olha que interessante. 46% das pessoas disseram que combatem a chegada da ideia do suicídio pensando na família ou no animal de estimação. Puxa vida, quem vai cuidar do meu gatinho? Quem vai cuidar do meu cachorro? Eu não posso me matar. Eu preciso cuidar do meu gatinho. Eu preciso cuidar do meu filho, como disse aquela senhora. 30% das pessoas responderam que se apoiam nas preces e na religião. 9% remédios e terapia. 7% remédio, terapia e religião. E 3% prece, religião e família. Se a gente juntar a porcentagem de pessoas que respondeu
essa trinca, família, religião e prece, nós chegamos a 86%. Olha a importância do papel da família, do papel da religião, aquele indivíduo que tem uma religião, aquele indivíduo que frequenta alguma instituição, que dá um sentido a mais na sua vida diante dessa questão da religião. Olha como isso evita o suicídio da pessoa. O apoio à família, o cuidado. Allan Kardec fala, a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Né? Então, quando eu dou amor a um animal de estimação, quando eu dou amor aos meus familiares, eu recebo esse amor também. Antes de tirar minha vida, eu vou pensar nisso. Isso daí é um fator que pesa muito e que mantém as pessoas aqui levando a sua existência com problemas como todos nós temos. Então, eu tenho essa trinca fundamental, a família, a religião e a prece, que acaba servindo de sustentáculo para todas as pessoas. Agora, tem a pergunta parece que foi a seguinte: como ajudar um familiar que não tem religião? É isso? Isso, ela perguntou isso muito provavelmente porque como é que a gente vai ajudar alguém? E aí eu vou até completar a pergunta dela, né? Que, por exemplo, não acredita na imortalidade da alma, não acredita no pós-corpo, essa pessoa que está tão desacreditada de tudo. Como ajudar? A partir de onde? Começar onde? Olha, a sugestão que eu dou para esse, como a pessoa não acredita nisso, a sugestão que eu dou, isso é fundamental, é convidá-la a participar de uma terapia, é ir a um psicólogo, é pedir o apoio de um profissional. Isso é fundamental. Isso daí, né, o apoio de um profissional, o direcionamento que um profissional dá, mas olha, é muito importante, né, para tirar do indivíduo essa ideia suicida, para mostrar outros aspectos, um outro horizonte da existência física. Eu, como familiar, já que ele não quer, e não tem como eu violentar a vontade de alguém, já que ele não quer, eu posso fazer o que está no meu campo de ação. E o que está no meu campo de ação? A prece, a oração, a conversa fraterna e amiga, mas não adianta chegar com cobrança. Se eu cobrar, é pior. Se eu falar, você tem que ir no centro espírita, você tem que ir na igreja tal, você tem que ir em determinado lugar, é pior. A pessoa ela vai criar uma barreira, ela vai colocar uma barreira ali e vai ser muito pior. Então, nesse caso, eu começaria pela terapia, conversando com ele. Olha, a terapia vai ser bom, o psicólogo vai te abrir os horizontes, você vai ter uma pessoa que você pode conversar, que você vai poder se abrir, que você vai poder falar das suas questões existenciais. Eu iria por esse caminho. Tá? Eu Entendi. iria por essa questão aí. Entendi. Enquanto você respondia essa pergunta, o Michel fez uma outra pergunta aqui que também é muito interessante, a gente vai abusar da sua experiência. Como é que nós podemos ajudar aquela pessoa que a gente sente que, né, voltando a usar aquele trocadilho, a gente sente que o brilho dela está baixando, que ela está ali mais desanimada, mais melancólica. A gente consegue captar, né, pelas conversas e tudo mais, que há indícios de uma ideação suicida, mas aquela pessoa se tranca, não abre, não dialoga. Existe, né, na sua experiência, você já acessou essa, de alguma forma, né, ou realmente a gente deve se recolher na prece e, enfim. Olha, Miqueias, na realidade, a maioria das pessoas, elas não falam para o familiar que estão pensando em cometer o suicídio. A maioria das pessoas não comentam com o familiar. Quando comentam com um terapeuta, com um psicólogo, com um amigo. Elas temem ali um julgamento, elas temem aquela velha lição de moral que a gente já bateu tanto aqui na tecla. Como eu posso fazer para ajudar essa pessoa a ficar só na prece? Eu acredito que conversando com ela. Mas conversando no sentido de se colocar disponível para escutá-la, para ouvi-la, deixá-la falar dos seus problemas, sem repreendê-la, e depois oferecer algumas sugestões. Olha, tem esse caminho que você pode seguir, tem aquele outro caminho que você pode seguir, mas sem essa cobrança muito grande,
para que ela não crie barreira. O importante nesses casos é ganhar a confiança da pessoa. E como eu ganho a confiança da pessoa? Oferecendo a minha escuta para ela, sendo realmente dela naquele momento, me colocando disponível para aquela pessoa, naqueles 5 minutos que ela converse comigo, que nós estejamos ali no diálogo, que eu realmente seja dela, totalmente dela, para que ela possa, então, começar a confiar em mim. Porque a partir do elemento da confiança é que ela vai seguir uma sugestão, uma dica, um conselho, alguma coisa que eu diga. Então não adianta bater de frente, não adianta forçar. Sabe aquela velha história do sapato? Não dá para você colocar um sapato 38 num pé que calça 42. Não força. Você vai ter que ganhar a confiança daquela pessoa para poder ajudá-la. Paralelamente a isso, é claro, você faz as suas orações, você pede para os bons espíritos que ajudem, enfim, você continua com esse trabalho, mas ganha a confiança dessa pessoa. Diálogo. O diálogo é sempre o melhor caminho, porque a pessoa, quando está passando por um problema, qual é a grande necessidade dela? É de falar. Ela quer falar. E como ela quer falar, ela precisa de um ouvido amigo, de um ouvido que esteja ali realmente disposto, e não de alguém que esteja sistematicamente repreendendo as suas atitudes. Então, é pelo caminho da amizade, pelo caminho do diálogo, da conquista da confiança que a gente vai poder ajudar alguma pessoa. Eu até entendo que quando nós amamos, nós queremos o bem, mas muitas vezes nós elaboramos uma estratégia que não é eficaz, que não dá o resultado que nós queremos, ou pior, acaba chegando num resultado, muitas vezes, que nós não queremos. Então, o que eu devo fazer? Eu devo elaborar uma estratégia de escuta, ouvir, conquistar a confiança daquela pessoa. É por aí o caminho que a gente deve seguir. Continuar sempre ouvindo, né? Ouvindo, e nos momentos pontuais a gente fala uma coisa, fala outra pontualmente, que a gente não pode cobrar, bater de frente com essa pessoa, exigir, vai ser pior. Vai ser pior. Ela vai criar rejeição à nossa presença. Ela não vai querer que nós estejamos perto dela, ela não quer ser cobrada. Ela já está... Imagina, uma pessoa para pensar em suicídio é porque ela está carregando um peso na alma muito grande. Aí vem você e coloca mais 5 quilos, mais 10 quilos cobrando. Qual vai ser o resultado disso? Ela vai se afastar de você. Ela vai se afastar de você, e mesmo você querendo ajudar, mesmo você cheio de boas intenções, você não vai conseguir. Como faziam as vovós do Zimbábue, que conseguiram esses resultados aí maravilhosos. Elas falavam: eu sei, minha filha, que você está passando por um problema muito grande, e estou aqui para te ajudar com as minhas palavras. Chore, desabafe, faça o que você quiser. Ela se sentia acolhida, ela se sentia à vontade. Não, aqui, nesse local, eu posso ser eu mesma, eu posso falar. Entendi. A nossa amiga do otimismo espírita, ela até nos lembra de um mecanismo que tem aqui para quando a gente não se sente preparado, né, para tratar com aquela pessoa que está realmente numa crise, num desespero. E aí ela termina questionando se é válido a gente sugerir, por exemplo, o CVV. Ah, não tenha dúvida. O CVV, inclusive nesse livro que eu lancei em 2009, junto com 2 amigos, Evite a Rota do Suicídio, nós dedicamos um capítulo todo ao CVV. As pessoas que estão no CVV, elas estão treinadas para escuta. Então a pessoa, no momento de desespero, ela liga para o CVV, ela tem ali a escuta, ela não vai ter nenhum tipo de julgamento, então ela pode ali se esvaziar, ela pode deixar um pouco aquele peso da vida, aquele peso do mundo, aquela tristeza muito, muito maciça, muito presente na vida dela, sair. Então, o CVV é sempre uma ótima opção. Nós indicamos sempre, ligue para o CVV quando a situação fica mais aguda, quando a coisa apertar realmente, procure ajuda, tem que procurar. E o CVV é uma ótima ferramenta. Ô Wellington, antes de fazer uma pergunta muito interessante que o Michel fez aqui, em tempos de pandemia, uma das coisas que a gente mais ouve é:
grupo de risco. E a pergunta que eu tenho para te fazer é: existe grupo de risco para o suicídio? O suicídio ele é pré-determinado para um determinado grupo? Ou todos nós estamos suscetíveis a essa ideação se não mantermos uma certa vigilância? Como é que está isso? Olha, existem alguns fatores, alguns estudos que apontam que há um componente genético, então aquelas pessoas que já trazem esse tipo de problema, famílias que já tiveram esses transtornos psíquicos, né, que já tiveram parentes com ideação suicida, pessoas que estão passando por situação de vulnerabilidade psicológica, social, podem entrar nesse grupo de risco. Nós podemos colocar aí também nesse grupo de risco os alcoolistas, aqueles indivíduos que acabam fazendo o uso exagerado do álcool ou das drogas, eles também estão nesse grupo de risco. Tá? Um dado curioso é que as mulheres, tá, elas tentam muito mais o suicídio do que os homens. Porém, os homens se matam mais porque eles têm meios mais violentos, portanto, nesse caso, mais eficazes. Então, você tem aí mais ou menos para cada 4 mulheres, um homem. Certas mulheres, elas tentam se suicidar muito mais do que os homens. Então, nós temos esses fatores, né, esses grupos aí de riscos, a pessoa que acaba mudando repentinamente, drasticamente, o seu comportamento, aquelas pessoas que estão muito pessimistas, que estão saindo um pouco ali, vamos colocar assim, do seu normal. É bom a gente ficar atento, tomar alguns cuidados, observar, oferecer o nosso ombro e por aí vai. Entendi. E o Michel fazia uma pergunta, e a Fatinha até fez um comentário aqui, o Michel perguntou, existe um tempo pré-determinado para a gente conseguir, né, demover uma ideação suicida, e após essa remoção dessa ideia, a gente está imune, ou isso pode ser algo recorrente? Isso pode ser algo recorrente. Ninguém está imune de passar por um problema desse. E aí, uma das questões, a gente divide o suicida em 2 grupos. Tá? A gente divide o suicida, tá? Os potenciais suicidas, no grupo daqueles que são suicidas de ocasião. Por exemplo, terminou um relacionamento muito antigo, ele entrou num processo de muita tristeza ali, acaba então atentando contra a própria vida. Ou o indivíduo está passando por uma situação financeira complicada, ele acaba atentando contra a própria vida. Ou então ele está doente, recebeu a notícia de uma enfermidade muito grave, ele acaba atentando com a própria vida. Ele não tinha a ideação suicida, ele nunca nem pensou no suicídio, mas por conta de inúmeros problemas ele atentou ou pensou em atentar contra a sua existência. Esses casos, né, que a gente chama aqui, coloca no grupo 1, suicidas de ocasião, dá para você tratar, você faz todos dá para tratar, óbvio, mas esse daí, ele pode ter aí não ter mais essa ideia recorrente, porque foi uma coisa que aconteceu, um evento isolado, esporádico ali na sua existência. Agora, tem outros casos que o próprio Allan Kardec coloca que o suicídio pode ser uma prova. Então, o sujeito ele reencarna justamente para vencer a prova do suicídio, essa vontade de tirar a sua própria existência. Então, se ele reencarna para passar essa prova, dificilmente ele vai, ao cabo da sua existência, ele vai parar de pensar nisso. O grande mérito dele, a grande vitória dele, será justamente não se suicidar. É por isso que muitas vezes ele tem aquela ideia muito grande, aquela vontade muito grande, aquilo lá não passa. Lembrando que a existência física, ela é breve, tá certo?
E o espírito é imortal, ele continua vivendo, e naquele tempo daquela existência, de 60, 70, 80 anos, aquele indivíduo veio justamente para passar por aquela prova. Será que ele já foi um suicida de uma outra existência? Pode ser, não sabemos, não dá para fechar a questão. Será que é um caso de obsessão? Pode ser, mas há os casos em que o indivíduo vem para passar por essa prova, e aí ele tem que ter uma dose muito maior de esforço, ele tem que utilizar todas as ferramentas disponíveis, e pode ser sim que ele passe toda a vida com essa vontade de se matar, mas ele consiga vencer essa inclinação e sair dessa existência vitorioso nesse ponto. Entendi. Então não dá para você afirmar, cada caso é um caso. Com certeza. E você falando dessa questão do próprio, digamos assim, essa própria inclinação ou ideação do suicídio ser uma questão de prova, e eu me lembrei de um personagem do movimento espírita que eu sou fascinado pela pessoa dela. Tenho alguns livros, mas ainda não consumi a obra dela, ainda não estudei a obra dela. Então eu sou muito apaixonado pela pessoa. Eu tive um contato com uma biografia dela que eu fiquei assim encantado, que é Ivone Pereira do Amaral. E se eu absorvi bem o que li da biografia dela, o biógrafo traz isso, né, que ela teve essa questão do suicídio em encarnações anteriores, e nessa última existência que nós a conhecemos como Ivone, um dos trabalhos dela era no campo do suicídio, realmente para trazer esclarecimentos para essa área, e também para se superar enquanto indivíduo. E, enfim, eu sou encantado com a Ivone. O trabalho dela é fenomenal também. Exatamente. Você deve ter lido a biografia, uma das biografias que o Pedro Camilo escreveu. O Pedro é um dos biógrafos. Isso, da dona, é dele mesmo. Da dona Ivone Pereira. Exatamente. A dona Ivone, ela é um dos espíritos que trabalham nessa questão do suicídio, né? Ela teve algumas existências em que ela tirou a sua própria vida, então ela reencarnou justamente para realizar um trabalho nesse campo, nessa área. A gente vê que as provas elas variam ao infinito, mas nós temos que ficar sempre atentos, sempre em guarda, lembrando que o conhecimento espírita é o grande antídoto para isso. A ideia espírita de imortalidade da alma, ela ajuda e ajuda muito a tirar da nossa cabeça, da nossa mente, do nosso espírito, da nossa alma, essa ideia do suicídio, né, de exterminar. Entendi. Wellington, eu tenho comigo sempre de gostar de resumir as coisas. E se eu posso resumir esse nosso encontro, é conseguirmos construir diálogos confortáveis em que nós possamos escutar o outro. Então, esse escutar o outro, eu acredito que foi um grande aprendizado que todos nós levamos, e que você já nos ensinou nos 5 primeiros minutos desse diálogo. Nós estamos agora justamente para os últimos minutos da nossa live, que infelizmente nós vamos encerrar já te fazendo um convite para uma parte 2. O pessoal da diretoria vai com certeza entrar em contato com você para uma parte 2. E nesses 3 minutos que nos restam, eu gostaria que, e isso não está combinado, então eu vou te colocar isso aqui para você, nesses 3 minutos, nos trazer uma prece numa forma de reflexão, de consolação, para que todos nós possamos pensar essa questão de brilhar a nossa luz, de pensarmos nas consequências do suicídio, ou como nos prevenirmos em relação ao suicídio. E eu deixo agora aberto para você encerrar para nós com essa reflexão, que também com certeza será uma prece. Agradeço a você, Miquéias, aos amigos do Centro Espírita Leon Denis. Um prazer, uma grande alegria. E uma das melhores ferramentas que nós podemos pedir a Deus, aos bons espíritos, é que nos concedam a capacidade da serenidade. A serenidade é esse bem que nós temos, que nos proporciona atravessar qualquer desafio existencial, qualquer
mar muito revolto, de maneira mais leve, de maneira mais tranquila, tendo a certeza de que a vida é cíclica, de que as fases difíceis elas passarão e de que a nossa luz ela vai brilhar conforme nós nos empenharmos, nós nos esforçarmos para que aqueles dias difíceis deixem de nos apoquentar, deixem de nos entristecer tanto. Então, vai depender muito de nós, da luta, da busca pela serenidade. Muitas vezes as pessoas pedem saúde, mas eu prefiro a questão da serenidade, porque é esse bem precioso que vai nos proporcionar uma leveza da alma, uma calma para o nosso espírito. Então, a nossa prece, ela é justamente nesse sentido, na busca da conquista dessa virtude tão importante que é a serenidade. Que os bons espíritos possam nos ajudar nessa empreitada. E que assim seja. Que possamos seguir a vida sendo cada vez mais serenos, pacíficos, resilientes e entendamos as etapas da vida, que possamos entender as temporadas, as estações, aquilo que você disse na sua reflexão, que a vida é cíclica e que se tem algo que eu levo para mim na doutrina espírita, Wellington, e eu finalizo o nosso diálogo com isso, é que por mais tormentoso que esteja o mar, quem está no comando é sempre Jesus. E ele nunca deixará o nosso barco desgovernar. Perfeito. Então, eu agradeço a você pelo diálogo, pelo esclarecimento, por ter nos ensinado e compartilhado tanto do seu trabalho conosco. Agradeço a todas as pessoas que nos acompanharam e muito obrigado a todos. Muito obrigado a você, Wellington. E fiquemos, né, com essa reflexão de Joana de Ângeles que a nossa amiga Fatinha colocou. Serenidade é a nossa gema preciosa da vida. Sigamos todos serenos por nossa existência. Muito obrigado, Wellington. Muito obrigado a todos. Obrigado, um grande abraço a todos.